Olá, graça e paz, esse que tenho o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e você se encontra aqui no canal Uma Visão Além. E hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel e o Messias, mas antes disso eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho, deixe o seu like. É muito importante que você deixe o seu like, que você compartilhe os nossos vídeos, mas se inscreva no canal, você que visualiza os nossos vídeos, e você que é inscrito, visualize os nossos vídeos. Oremos e em seguida a palavra. Santíssimo Deus e poderoso Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui com os nossos irmãos do canal Uma Visão Além, para juntos buscarmos a Tua presença, para juntos clamarmos pelo Teu nome, para juntos adorarmos o Senhor. E neste instante, ó Deus, eu quero elevar os meus pensamentos em oração juntamente com os inscritos do canal, para apresentar a tua igreja na terra, os missionários no campo das missões, todas as nações da terra, as nações que estão em conflitos, meu Deus, os conflitos que se espalham pelas nações e continentes da terra. Quero conclamar pela família, pelos casais, pelos filhos, pelas filhas, pelas crianças e pelos idosos. Apresentar aqueles que se encontram em um presídio, porém arrependido do seu crime, arrependidos dos seus delitos, dos seus deleites, das suas falhas. Ó Deus, eu te apresento aquela pessoa que está desenganada da medicina, enfrentando uma doença terminal, que através desta oração entre na vida desta pessoa a cura, a libertação, o milagre, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero apresentar esta pessoa viciada que não tem forças para se livrar do vício, mas que através do poder do nome de Jesus, esta pessoa possa estar liberta do vício, do álcool, das drogas, do crime, do tráfico de drogas, que o Senhor possa libertar da opressão. Eu apresento aqueles que estão deprimidos, angustiados, desesperados, sejam transformados, recebam alegria, gozo, paz dentro de seus corações. Apresentar naquele que se encontra oprimido por espíritos malignos, que eles sejam libertos das magias, das bruxarias, libertos da opressão dos demônios, em o nome do Senhor Jesus. Que haja paz, que haja alegria, que haja bênção de Deus nesta casa, nesta família, em nome de Jesus Cristo. Querido, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à palavra de Deus no dia de hoje, as 70 semanas de Daniel e o Messias. Este estudo bíblico sobre as 70 semanas profetizadas por Daniel, os eventos que provam que 69 semanas já se cumpriram e os detalhes da última semana. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerras, e estão determinadas as assolações. Daniel capítulo 9, verso 26. Esta é uma profecia messiânica poderosíssima para ser usada no testemunho aos judeus que ainda esperam, alguns deles, pelo menos, a vinda do seu Messias. A profecia de Daniel acerca das 70 semanas fornece um marco cronológico da predição messiânica de Daniel até o estabelecimento do reino messiânico sobre a terra, constituindo assim a chave
para a interpretação bíblica deste livro. O cativeiro. Ao estudar o profeta Jeremias, Daniel percebeu que os 70 anos de cativeiro profetizados pelo Senhor estavam chegando ao fim. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que se falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir-se as desolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Daniel capítulo 9, verso 2. Com o fim do cativeiro judaico, nós temos ainda o juízo divino sobre a crueldade do Império Babilônico, também proferida pelo profeta Jeremias. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem as 70 semanas, visitarei o rei da Babilônia e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus, e farei deles ruínas perpétuas. Jeremias 25, 12. E com o fim do peremptório, com o fim desse peremptório do domínio caldeu, se iniciaria o retorno dos judeus para Jerusalém. Jeremias 29, 10. A razão dos 70 anos do cativeiro foi a transgressão de Judá concernente ao respeito aos anos sabáticos, lá de 2 Crônicas, capítulo 36, verso 21. E no sentido em que o 7º ano a terra deveria descansar, lá de Levítico 25, do verso 1 ao 7, descanso este que não foi respeitado pelo extenso período de 490 anos, 70 anos sabáticos. E desde os dias do sacerdote Eli, em 1 Samuel 1,4, Levítico capítulo 26, verso 36, a gente observa que são os momentos em que o Senhor está falando. 70 semanas de Daniel, vamos a elas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, e trazer justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9, 24. O profeta dirigiu seu rosto para Jerusalém e confessou o seu pecado, o pecado do povo de Israel. Ele orou para que eles fossem restaurados à sua própria terra. Daniel 9, 3. E Deus usou a oportunidade para dar a Daniel uma profecia extremamente importante sobre o futuro da nação de Israel, envolvendo o Messias, a qual passou a ser chamado de 70 semanas de Daniel. As referidas semanas, sem dúvida, remetem à ideia de semanas de anos, tendo em vista que o Senhor mostrou a Daniel em sua oração que ainda era necessário acontecer em relação a Messias e à nação de Israel. E então vejamos a comprovação deste fato. Há referências bíblicas à semana de anos, como se vê em Daniel 9, 27. Por uma semana se refere a uma semana de anos, na qual cada dia da semana corresponde a um ano. E também em Daniel 7, 25 e Daniel 12, verso 7, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Aqui um tempo corresponde a um ano. Tempos corresponde a 2 anos e metade de um tempo corresponde a meio ano, totalizando 3 anos e meio, conforme você vê em Apocalipse 12, 14. Então, sendo que esse período equivale à metade do período final de 7 anos, e é igualmente o período declarado na expressão de 42 meses, você confirma isso em Apocalipse 11, 2, Apocalipse 13, 5, ou 1260 dias, que você pode conferir em Apocalipse 12, verso 6. Então, consequentemente, tratando-se das semanas de anos, nós pode-se depreender que temos designado 490 anos para o cumprimento dessa importante profecia, uma vez que cada uma das 70 semanas corresponde a 7 anos. Então as 70 semanas estão divididas em 3 sessões. A primeira é de 7 semanas, ou mais explicitamente 49 anos.
A segunda de 62 semanas, ou 434 anos, seguido de um intervalo de tempo para a dispensação da Igreja de Cristo, que é essa que nós vivemos. Um parênteses na história da redenção de Israel, não vista pelos profetas judeus, mas profetizada pelo próprio Senhor lá em Mateus 16:18, também chamada de o mistério de Cristo em Efésios 5:32. E por último, a primeira semana, os 7 anos, para o período de juízo divino chamado de tribulação, como registrado lá no livro do Apocalipse, totalizando 490 anos, profetizados lá pelo profeta Daniel, a nação de Israel. As 70 semanas, Israel e a igreja. As 70 semanas de ano diz respeito a Israel e não a igreja, pois Deus disse: 70 semanas estão determinadas, primeiro sobre o teu povo, que é Israel, verso 24, segundo sobre a tua santa cidade, Jerusalém, verso 24 também. Então Deus disse que certas coisas aconteceriam em Israel no decorrer das 70 semanas. Primeiro, para extinguir a transgressão, Mateus 1:21, primeira epístola de João 3:8. Segundo, para dar fim aos pecados, Lamentações 4:22, Colossenses 2:14. Terceiro, para expiar a iniquidade. Quarto, para trazer justiça eterna, Isaías 51:6 e 8. Romanos 3:21 e 22. Filipenses 3:9, Apocalipse 14:6. Quinto, para selar a visão e a profecia, Mateus 11:13, João 19. E sexto, para ungir o santo dos santos, Salmo 2, verso 6, Marcos 1:24, Atos 3:14, Hebreus 1:8, Hebreus 7:26, Hebreus 9:11 e Apocalipse capítulo 3, verso 7. As 3 primeiras promessas, extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, cumpre-se na cruz do Calvário, na primeira vinda de Cristo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. O que nos garante que as 3 últimas, trazer justiça, selar a visão, a profecia e ungir o santo, se cumprirão em Israel, na cidade do grande rei, Jerusalém, na segunda vinda do Messias em retorno glorioso como o leão da tribo de Judá. E como é que dá início a 70ª semana de Daniel? O início do cumprimento da profecia dar-se-á com o decreto para restaurar e construir a cidade de Jerusalém e seus muros, conforme Daniel 9:27. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e os muros se reedificarão em tempos angustiosos. Então, olha, 7 semanas e 62. Quanto que dá aí? 7 mais 62. 69 semanas já se passaram. Esse decreto foi dado por Artaxerxes em 445 a.C., Neemias 2, verso 1, dando início à reconstrução da cidade, dos muros e do templo de Salomão, que levou 483 anos, ou seja, 69 semanas. 7 semanas mais 62, como está registrado nos livros de Neemias e nos livros de Esdras. Partindo dessa data, temos 69 semanas até o Messias, o príncipe. O Messias seria morto antes da destruição do segundo templo, e depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, até que haverá guerras, e estão determinadas as assolações, Daniel 9:26. Certos eventos muito importantes deveriam ocorrer após a 79ª semana, antes da 70ª semana ou dos 7 anos finais. Então o primeiro sacrifício, o Messias, em 29 e 30 depois de Cristo, o Messias haveria de ser morto, sem qualquer dos seus direitos reais, como depreende-se da expressão, mas não para si mesmo. Então, segundo a destruição de Jerusalém e do templo, que ocorreu no ano 70 depois de Cristo, tendo visto o trecho do povo do príncipe que há de vir,
referência às legiões romanas lideradas pelo general Tito, meus queridos. Então a história prova que às 69 semanas, aqueles importantes eventos se cumpriram. E a história também mostra que não ocorreu o cumprimento total dessa profecia em relação a Israel, que demonstra que estamos vivendo o período do tempo entre a 69 semanas, a 79ª semana, até a 70, que é a 70ª semana. Então, portanto, o período que agora chamamos a época da igreja vai terminar com o arrebatamento da igreja, de 1 Tessalonicenses 4, verso 13. Antes que a 70ª semana comece. Então a 70ª semana, a grande tribulação, também conhecida como o tempo de angústia para Jacó, e Jacó não é igreja, é Israel. Porque aquele dia é tão grande que se não houve outro semelhante, é tempo de angústia para Jacó, e ele, porém, será salvo dela. Jeremias 30, verso 7. Que então começará com seus detalhes escritos, meus queridos, de forma pormenorizada em Apocalipse 6, verso 19. O anticristo, o príncipe, de acordo com Daniel 9, 26, a parte B do versículo, o povo do príncipe que há de vir, será aquele que esmagará Israel, fazendo uma aliança com o povo judeu por uma semana, 7 anos. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana. Daniel 9, 27. Ele buscará a adoração do povo judeu como se fora Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, segundo Tessalonicenses 2, 4. Profanando o santuário, lugar santo para o povo de Israel, como alertou o próprio Senhor Jesus, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24, 15. Então, contudo, o povo de Deus, Israel, se negará a adorá-lo. Como retaliação, o anticristo quebrará o acordo de paz depois de 3 anos e meio, Daniel 9, 27. E perseguirá o povo judeu, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, segundo Tessalonicenses 2, 4. E o fim da 70ª semana trará juízo sobre o assolador e produzirá a justiça eterna, selará a visão e a profecia e ungirá o Santíssimo, Daniel 9, 24. Sendo o Santíssimo a clara referência ao Messias, Jesus Cristo. E o cumprimento profético em Jesus. Essa profecia determina com exatidão que o Messias viria e seria morto como um sacrifício antes da destruição do Beit Hamikdash, o templo de Jerusalém. E o Senhor Jesus morreu de forma vicária entre 29 e 30 antes dele, E o templo destruído 70 depois dele, em face aos ataques das legiões romanas a Jerusalém há mais de 1900 anos atrás, dispersando o povo judeu entre muitas nações. De lá para cá, temos contemplado a realidade desta profecia, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas as assolações. Está se cumprindo. Em nossa geração, Israel foi estabelecido como nação 14 de maio de 1948. Significa que a era da igreja está chegando à sua consumação, que estará como grande evento o arrebatamento. Deus está preparando Israel para entrar na 70ª semana de Daniel, que se concluirá com o retorno glorioso de Cristo. E logo depois da aflição daqueles dias, então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Mateus 24, 29. Esta profecia é também um excelente exemplo da inerrância palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Jesus está às portas. Graça e paz.